O tempo foi passando e eu pensava, cara, o que Deus tem pra mim? Parecia assim, que era tiro e queda. Eu chegava na vigília, vinha alguém conversar comigo. Porque eu só queria ir em culto, eu só queria ler a Bíblia, cara. E o que aconteceu? O tempo foi passando e eu pensava, cara, o que Deus tem pra mim? Qual será que é o plano, o chamado que Deus tem pra mim? Ele voltou a falar contigo? Nossa, não, eu ia nas vigílias, cara. Parecia assim, que era tiro e queda. Eu chegava na vigília, vinha alguém conversar comigo. E a pessoa começava a orar comigo, pessoa que nunca tinha me visto. E Deus falava comigo, meu filho, eu te tirei das trevas. Meu filho, eu tenho uma grande obra na sua vida. Tem uma moça da nossa igreja, a Ana Cláudia. Ela começou a orar por mim, posso orar por você? E eu ia muito em vigília. Eu pode? Ela começou a orar por mim, ela não parava de chorar. Eu pensei, gente, essa mulher vai ter um troço aqui, o que tá acontecendo? Ela falou assim, meu filho, eu não tô conseguindo enxergar o fim do teu ministério. Eu vejo pessoas do Brasil inteiro, fora do Brasil, sendo alcançadas. Você vai pregar pra muita gente. E eu guardava aquilo no coração, sabe? Mas eu não entendia, como assim vou pregar? E eu era muito tímido. Eu tinha banda de rock, mas eu cantava olhando pro chão, cara. Morrendo de vergonha, sabe? Eu pensava, como eu vou ser um líder? Eu não tô entendendo, eu vou ser um pastor, vou ser um pregador, sabe? Então, uma vez a gente foi pra Ribeirão Preto e tinha um show do Toque no Altar. Foi um ministério que bombou no Brasil inteiro, né? E eles estavam fazendo lá um congresso. E a gente foi zoando, rindo, né? E aí chegamos mais perto, eu falei, gente, vamos agora concentrar, porque agora é coisa de Deus, é coisa sagrada, vamos parar com essas gracinhas. Vamos fazer uma oração aqui. A gente fez uma oração, Deus, o que o senhor tiver que falar com a gente, fala aqui. Ó, sem brincadeira, tinha umas 3.000 pessoas ali no lugar. Foi a conta da gente chegar. O cara lá no microfone, chegou a pessoa que eu quero falar pra ela o seguinte, olha, tem um jovem aqui, Deus manda te dizer, meu irmão, Deus vai te usar poderosamente. Deus vai fazer uma obra, sabe? Então, eu ficava assim, maravilhado, totalmente grato a Deus, me sentindo assim, nossa, quem sou eu, né? E ao mesmo tempo eu pensava, por que eu? Por que não acontece com os outros? Mas hoje eu vejo que eu tinha uma sede muito grande, cara. E Deus, ele age de acordo com isso, sabe? Quanto mais sede, mais Deus derrama. Então eu não me contentava só com os cultos. Eu queria conhecer a Deus, eu queria ter experiência com Deus. Uma vez eu saí do culto, cara, e eu fui com essa ideia na cabeça, eu quero ver o céu. Eu quero poder, eu já tinha ouvido tanto testemunho, né? E aí eu cheguei em casa e eu pensei, eu não quero nem dormir na cama, cara. Eu quero sentir o que Jesus sentiu, de não ter um lugar para reclinar a cabeça. Eu vou dormir aqui no chão mesmo. Então eu fiquei muito assim, voltado para isso, sabe? Quando eu dormi, cara, eu acordei num lugar assim, totalmente escuro. Só que eu senti uma paz, cara, uma presença de Deus, só que não era clarinho, como eu imaginava. E eu pensei, isso aqui é o céu, cara. Só que eu senti uma paz tão forte que eu comecei a sentir tanta presença de Deus que eu pensei, eu não posso continuar nisso aqui, eu não sou digno, eu não sou merecedor, Deus me tira agora. Eu voltei, acordei, sabe? Na hora que eu acordei, meu coração parece que sai pela boca. E durante muito tempo eu não entendi, mas por que era escuro? Era totalmente breu, sabe? Ah, é? E eu não via o chão, não via o céu, não via pra cima, pros lados. Mas a sensação era boa? Só que era uma sensação muito boa. E aí um dia eu vi um pastor, ele é muito conhecido, João alguma coisa, ele dando uma entrevista pro Lamartine. Inclusive o Lamartine já falou muito comigo sobre ele, que é um cara muito de Deus. Ele faleceu faz uns 2 anos. E ele contou a experiência dele quando ele foi pro céu. Ele tava tendo um infarto e ele foi pro céu. Só que antes dele chegar no céu, ele passava por um ambiente totalmente escuro. Até que o anjo conduziu ele e ele chegou num portal. E a partir daquele portal era o céu. Só que ele foi profundamente, eu não tive coragem, porque... Alguma coisa te segurou? Você ficou não, eu fiquei com medo, cara. Fiquei com medo. E ele contava que lá embaixo era o inferno. Lá embaixo? E os anjos conduziam a gente para a presença de Deus. A parte escura que você tava era o quê? Tipo uma antessala, um lugar... Exatamente. Era como se fosse antes de um portal que entra no céu, sabe? Então aquilo eu pensei, nossa, então faz sentido. Porque se eu contar pros outros que era escuro, é que na verdade ainda não era o céu, vamos dizer. Era o mundo espiritual. Sei. E Deus estava ali comigo, eu senti a presença de Deus, mas eu fiquei com muito medo do desconhecido, né? Nunca tinha tido essa experiência. Mas eu era assim, eu queria conhecer mais de Deus, sabe? E como eu tinha banda de rock, quando eu entrei pra igreja, a primeira coisa, todo mundo falou, cara, você vai ministrar louvor. Né? É o dom que Deus te deu. Só que toda vez que eu ministrava louvor, eu me sentia a pior pessoa do mundo, cara. Porque eu achava que eu tinha falado besteira, eu tinha falado heresia, e ninguém tinha gostado, mas o pessoal falava, cara... Deus te usa mesmo, cara. Deus falou comigo ali e tal. Inclusive tinha um amigo meu que já ficava me esperando, o Renato. Assim que eu terminava de ministrar, ele já estava me esperando, porque já sabia que eu ia ficar me lamentando. E o cara falava, cara, acredita, Deus tá na sua vida, Deus vai te usar e tal. Só que o tempo foi passando e eu comecei a sonhar que eu estava pregando. E aí eu não contava pra ninguém, porque eu pensava, gente, é uma coisa muito fora do comum.
muito fora da minha realidade. E eu pregando, sou muito tímido e tal. E aí, em 2004, 2 anos depois que eu já vim me convertido, eu comecei com o desejo de orar em línguas. Porque eu achava que esse dom era maravilhoso. Eu pensava, gente, um dia eu fui numa Assembleia de Deus, tinha uma irmãzinha lá, e ela orando em línguas e chorando, sem querer mostrar pros outros, se exibir, sabe? Eu pensava, gente, essa mulher deve estar muito conectada com Deus, né? E quem dera se eu pudesse também receber esse dom de línguas, né? E eu comecei com essa busca. Eu com um amigo meu que trabalhava na loja do meu pai, e a gente sempre orava à noite, a gente entrava na caminhonete e ia estendendo as mãos para os lugares, né? E a gente decidiu fazer um jejum. E nós temos um jejum de 3 dias. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, cara. Porque eu não fiquei 3 dias orando. Eu fiquei 3 dias trabalhando, atendendo cliente, sabe? E jejuando, né? Cara, eu pensei, vou pro hospital. No 3º dia, eu pensava que eu ia passar mal e ia ter que me carregar. Só que eu fiz de coração, cara. Eu queria ter um encontro, eu queria mais de Deus. E a gente tomou a decisão. Hoje à noite nós vamos entregar o jejum e nós vamos orar até Deus falar com a gente. Deus vai falar pra gente qual é o chamado dele pra nós. Nós ficamos ali na caminhonete, cara. Dormimos, acordamos de madrugada, frustrado. Deus não tinha falado nada, não sentimos nada. Só que 2 dias depois, isso era no sábado, na segunda-feira, cara, foi um dia muito difícil. E fomos pra faculdade e eu não tava conseguindo concentrar na aula. Eu fazia faculdade de publicidade e propaganda. E eu pensei, vou embora mais cedo. E fui embora, eram umas 8 horas, deitei, dormi. Acordei com esse amigo meu me ligando. Ô, Juninho, vamos orar, cara? Poxa, cara, eu não tô nem afim de orar, cara. Tô cansado e eu não tenho esse pique que você tem, não, cara. Só sei que ele falou, tô passando aí, não quero nem saber, cara. Vamos manter esse propósito de orar. E aí nós fomos, paramos a caminhonete num lugar lá deserto e fomos orar. Ele começou a orar e ele falou assim, ó, eu vou aumentar o volume do carro. Se acontecer qualquer coisa, fica em paz. Volume do quê? Do som do carro. Deus já tava falando com ele, cara, que ia ser naquela noite. Resumindo, eu vi ele orando, cara. Por fim ele já tava orando em línguas. Eu pensei, gente, eu não consigo viver essa vida. Eu tenho dificuldade para orar. Eu nem sei ler a Bíblia direito. Mas eu pensei, eu vou me concentrar aqui agora. E eu orei do meu jeito. Quando eu comecei a orar, cara, de repente o Espírito Santo me encheu. E eu comecei a orar em línguas, cara. E foi uma experiência incrível. E senti uma paz, assim, que eu nunca senti tão forte como naquela noite. Eu fiquei maravilhado, cara. E parece que a minha boca anestesiou, assim, sabe? Porque eu não queria parar, cara. Foi uma experiência. O Espírito Santo tava me revestindo ali com a presença dele. Passaram-se 2 dias. Teve um congresso do Diante do Trono, lá em Ribeirão Preto. E me convidaram para ir. Deixei tudo que eu tava fazendo, fui para esse congresso. E, novamente, eu não estava querendo orar. E o pessoal que estava no carro comigo, eles falaram, gente, vamos fazer uma oração antes da gente pegar a viagem. Eu não queria orar. Mas quando eu abri a boca pra orar, de novo, cara, aí fluiu. O Espírito Santo foi fluindo, eu fui orando em línguas estranhas, né? Cheguei até Ribeirão, fiquei 1 hora orando. Cheguei lá e foi tremendo aquele congresso. Só que eu não sabia que o melhor ainda ia acontecer. Porque 2 dias depois, era 3 dias de congresso, no último dia, a gente se reuniu pra orar no apartamento de uma moça. E a doméstica ali daquele apartamento era uma mulher muito de Deus. E ela estava orando ali. Quando a gente chegou, ela já estava orando. E eu pensei, gente, como é que tem gente que é assim, tão voltada para Deus, né, conectada, né? Eu não consigo viver desse jeito. Só que eu me concentrei de ficar prestando atenção nela. Nossa, a mulher parece que já estava no céu, cara. Tava orando assim fervorosamente, já fazia muito tempo. Fomos fazer a pizza, fizemos uma macarronada e essa mulher não parava de orar. Eu pensei, gente, essa mulher vai ser arrebatada. Agora! Não. E parece que ninguém tava prestando atenção. E eu só ficava olhando aquilo. Por fim eu falei, gente, vamos vir pra cá, vamos concentrar, vamos orar também, né? De repente essa mulher, cara, ela tava virada pro lado de dentro do sofá. Ela não tava olhando pra gente. Ah, tá, entendi. Ela falou assim, eis que trago 8 anjos nesse lugar. Na hora, eu comecei a contar. 1, 2, 3... Cara, tinha 8 pessoas na sala. Com ela? Não, sem ela. Sem ela. E aí Deus começou a falar com cada um, cara. E, cara, e o pessoal chorava. Era um momento tão íntimo com Deus, cara. E tinha que ser somente a gente. Porque a Bíblia diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Deus, ele não dá pérola aos porcos. É por isso que ele não se manifesta, cara. Às vezes você vai fazer uma vigília de oração, se você chamar muita gente, cara, não flui. É mesmo? Porque grande parte não tá nem aí, entendeu? Eles não estão querendo buscar Deus. Por isso que é melhor menos pessoas mais comprometidas. Queremos buscar Deus, queremos a presença de Deus, né? E aí, quando veio Deus, foi falando com todo mundo. E aí, quando terminou tudo, eu não queria que Deus fizesse mais nada comigo, cara, porque eu me sentia indigno, não merecedor. E essa mulher falou, meu filho. Ela nem tava olhando pra mim.
Eu pensei, não é eu, né? Espero que não seja eu. Eu já nem queria mais, cara. Porque eu tava orando em línguas aqueles dias todos. Eu tava tendo uma paz, sabe? Coisas que eu nunca tinha experimentado. E ela falou, meu filho. Eu pensei, será que é comigo, né, gente? Se for comigo, quem sou eu pra rejeitar? Eu tenho que falar, sim, Senhor, né? E ela falou assim, meu filho, é contigo mesmo. Na hora, testificou aqui no meu coração, cara. Meu coração queimou. Eu pensei, gente, quem sou eu? Eu sou um miserável pecador, eu não mereço nada. E aí ela falou assim, meu filho, eu te tirei das trevas. E grande vai ser a obra que eu vou fazer na sua vida. E a partir de hoje eu te chamo de pastor. E nesse momento um anjo coloca uma coroa na sua cabeça. Como eu disse, aquela experiência que eu vi de um bruxo foi a única experiência assim, que eu vi. E foi coisa do inimigo. Naquele momento, cara, eu vi um anjo na minha frente. Nunca tinha visto nada parecido, tão maravilhoso como aquilo. E eu vi ele aqui, ó, como se estivesse bem próximo do meu rosto. E ele colocou uma coroa na minha cabeça. E Deus falou comigo assim, nessa coroa existem muitas e muitas pedrinhas. Você vai gerar essas almas pra mim, você vai trazer elas pra mim. Eu senti uma presença tão forte, cara. Então foi uma experiência que eu pensava, não posso nem contar pros outros. Tem coisas que é melhor você não relatar. O pessoal não vai entender, vai tirar sarro. Paulo, quando ele foi ao terceiro céu, ele falou, eu não posso contar o que eu vi lá. E eu voltei pra minha cidade. Eu não sabia, mas o inimigo, ele ia querer tirar aquela semente que foi plantada no meu coração, de que eu seria pastor um dia. Inclusive, muitas pessoas, né, já falaram isso pra mim na internet. Ah, pastor é só um, é Jesus. Só que eu sempre cito, né, o que está lá em Efésios 4, que diz assim, que alguns Deus chamou para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, então, outros para profetas. Então, são chamados ministeriais. E eu nunca busquei isso, nunca quis, nunca imaginei que ia acontecer. Aquele ano seguinte foi o ano mais difícil, porque o inimigo se levantou totalmente. Por fim, eu não conseguia pensar em mais nada, eu não conseguia trabalhar, não conseguia estudar. E eu pensava, como vai acontecer? Como que vai ser? E eu sei que muita gente está nos ouvindo agora, às vezes tem esse questionamento. Deus já entregou uma palavra, só que a pessoa não tem ideia por onde começar, quando vai acontecer. Só que o próprio Deus se encarrega disso. Porque quando Deus colocou um sonho no coração de José, e Deus falou assim, ó, através de você, seus irmãos, sua família inteira vão se curvar diante de você. E você vai sustentar sua família. Aquilo era um absurdo. Ele era o menor da casa dele. E durante a vida dele inteira, você vê as coisas acontecendo exatamente o oposto. Ele foi vendido como escravo, foi lançado no poço, foi preso injustamente. Só que chegou o dia de Deus colocar ele como governador do Egito. E aí, a família dele, que estava passando necessidade, foi pedir ajuda, foi para o Egito pedir socorro. E quem estava lá? Era ele. E aí ele perdoou os irmãos e Deus fez se cumprir a palavra.